E aí, galera, vídeo aula de número 2. Já vou começar aqui pedindo desculpa pra vocês. Eu falei que eu ia fazer a vídeo aula curtinha de 2 minutos e aquela vídeo aula lá já deu, se não me engano, 11 minutos. Então, desculpa, galera. E bora lá, né, pra vídeo aula, que essa eu vou explicar pra vocês sobre pino de fibra de vidro. Eu vou explicar os conceitos, né, aí básico pra gente conseguir fazer um pino de fibra de vidro e ter sucesso. Vou explicar também pra vocês como fazer e as duas técnicas que a gente tem. Então, bora lá. Qualquer dúvida, hein, galera, vocês deixem aí no comentário, hein. Bora lá. Pino de fibra de vidro, os conceitos. Quais são os conceitos para a gente fazer um pino de fibra de vidro? Vamos lá, colocar aqui o primeiro. Ó. A raiz, ela precisa de pelo menos metade ser suportada por osso. E tem que estar saudável, tá, galera? Vou colocar aqui entre aspas. Nossa, no outro vídeo eu fui olhar também, eu digitei um 9 desse aqui, né, galera? Vocês me perdoem, ó. Então a raiz, metade dela tem que ter um suporte ósseo saudável, bacana, para conseguir a gente fazer o pino de fibra de vidro. O segundo conceito, o pino, ele precisa ocupar 2/3 da raiz do dente. Isso aqui eu vou explicar para vocês, logo em seguida eu vou lá pro Canva pra gente desenhar. Então, o pino ele precisa ter um suporte de pelo menos 2/3 do conduto. A gente precisa deixar um mínimo de 4 milímetros de material, material obturador. E o quarto e último conceito é que a largura, ela não pode ultrapassar 1/3 do tamanho da raiz. Pronto, galera. Esses são os nossos 4 conceitos para a gente conseguir fazer um pino de fibra de vidro e ter sucesso. Vou explicar para vocês. Ó. A raiz, ela precisa de pelo menos metade ser suportada por osso saudável. O que eu quero dizer com isso? Opa, o Canvas aqui, não abri a página errada. Ó, vamos lá, vamos pegar que a gente tem aqui ó, um dente, meu desenho dos dentes, né, galera, anda bem feio. Então, a gente precisa de pelo menos, ó, vamos fazer um traço aqui, como se aqui fosse a metade do dente. Então, a gente precisa, vamos pegar aqui um roxo, né, pra gente fazer um osso aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é um osso, galera. Então, a raiz, ó, ela precisa de pelo menos metade ser suportada por osso saudável. Ou seja, a gente tem que ter o osso aqui, a gente não pode ter, por exemplo, um osso aqui, entendeu? Isso aqui dá errado. Vamos lá para o segundo conceito. O pino precisa ocupar pelo menos 2/3 do conduto. Então, a gente tem um dente aqui, né, que está quebrado, que a gente vai fazer o coisa, tentar fazer maiorzão para ficar mais claro. Então, aqui a gente tem, faz de conta que aqui é o coisa. A gente precisa que o pino, vamos dividir isso aqui em 3, vamos pegar outra cor. Ó, faz de conta que é 1, 2 e 3. Então, o pino ele tem que ocupar pelo menos 2/3, ou seja, ele tem que chegar pelo menos até essa linha aqui, ó. Então, o pino ele tem que chegar, por exemplo, até aqui, ó. 2/3 do dente ele tem que ser ocupado pelo pino. E os 4 milímetros de material obturador seria aqui, ó. A gente tem que deixar aí pelo menos 4, né, milímetros de material obturador, para ficar bacana. Então, esses já foram 3 conceitos. Raiz precisa de pelo menos 50% de osso saudável. O pino precisa ocupar 2/3 do conduto, mínimo 4 milímetros de obturação. E a largura do pino ela não pode ultrapassar 1/3 do tamanho da raiz. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui mais um desenho. Esse desenho aqui ficou ruim, né? A gente tem o trem aqui. A gente vai dividir o dente agora assim, ó. Faz de conta que tá certinho. É 3, ó. 1, 2, 3. O pino ele não poderia ocupar mais que um desses espaços. Vamos fazer um outro desenho aqui, ficar mais fácil de entender, fazer maior, ó. Vamos fazer outra coisa. Aí, ó, faz conta que aqui é 1/3, aqui é 2 e aqui é 3. Ou seja, o pino da largura teria que ocupar apenas um desses quadrantes, ou seja, esse. Ele não pode ficar, vou desenhar de outra cor, desenhar de laranja, por exemplo, o pino não poderia ficar desse tamanho de largura, ou seja, ele não poderia ser assim. Que ele está ocupando mais que 1/3 da raiz, entendeu? Vocês conseguiram entender essa parte? Então, o mínimo que ele tem que ficar é em 1/3, ele não pode ultrapassar. Observações. Se a raiz ela tem curva, a gente só vai fazer se tiver um suporte ósseo bacana. Deixa eu já anotar aqui para vocês. Ó, então, raiz com curvas acentuadas. Raiz com curvas, fazer apenas se tiver bastante suporte ósseo. Por quê, galera? O que acontece, ó? Quando a gente vai fazer um pino, vamos fingir que a gente tem um dente que tá... Deixa eu mudar a cor aqui. Um dente, ele tá assim, a raiz dele, ó. O que acontece? O pino, ele não vai conseguir fazer essa curva aqui, entendeu? Então, aqui estaria o canal, né? Então, o pino, ele não vai conseguir virar, ele não faz curva. Então, ele chegaria no máximo até aqui. E se a gente não tem um suporte ósseo bacana aqui em cima, ó, para dar resistência, isso daqui pode quebrar.
porque a gente ainda tem bastante o remanescente dentário aqui que a gente não vai conseguir chegar com o pino. A gente fez o tratamento de canal, conseguiu chegar, tudo bacana, mas o pino de fibra de vidro ele não faz curva, ele não vai entrar ali para essa região. O máximo que a gente vai conseguir chegar é mais ou menos até aqui onde está o desenho. Então a gente só vai fazer se a gente tiver um suporte ósseo bacana, se a raiz estiver com uma curva muito acentuada, o pino não descer. Outra observação. O pino a gente tem que fazer sempre perto da área que a gente vai reabilitar. Vamos fazer mais um desenho. Vamos fingir que a gente tem aqui ó, um pré-molar, né? Vamos fazer aqui a parte da frente dele. E vamos fingir que aqui é a parte de trás dele, como se a gente tivesse com ela quebrada aqui e desce para a raiz. E é um dente com 2 canais, ó. Um aqui, mais um. Faz de conta que tem mais um aqui. A gente não vai aplicar o princípio que a gente tem que cimentar, que a gente tem que fazer o pino, né, em parte superior nos canais palatino e inferior distal. A gente vai fazer mais próximo da área que a gente vai reabilitar. A gente não vai reabilitar essa área aqui nesse desenho. Então, por que a gente vai usar esse pino? Só iria complicar o nosso trabalho e a gente não ia conseguir, né, ter um bom suporte. Então, nesse caso, a gente pode sim usar essa raiz para fazer o pino, que está mais perto da área, né, que a gente vai reabilitar. Meu desenho tá feio, galera, mas eu espero que seja compreensível para vocês entenderem. O que eu quero dizer é, se o dente tem mais de uma raiz e a gente vai reabilitar ele parcialmente, a gente tem uma boa estrutura bacana de um lado, a gente vai fazer o pino do lado que favorece a gente colocar uma coroa. Essa é uma das observações que eu coloquei aqui para vocês. Com raiz com curva apenas tiver, o pino tem que fazer mais perto da área que deseja reabilitar. Tirou isso, a gente vai fazer um dente. E quando tem raiz única, não precisa nem falar, né? E tirando isso, a gente tem que fazer o pino também, né? Outra observação. O pino, ele deve ser cimentado no conduto mais amplo. Certo? E quais são os canais que normalmente a gente usa? Na parte superior, como eu já falei para vocês, a gente usa os canais palatinos. E na parte inferior, os canais distais. Parte inferior, parte superior. Pronto, galera. Expliquei então para vocês os princípios, né? Eu expliquei para vocês os 4 aí, princípios para a gente fazer um pino de fibra de vidro. Expliquei sobre qual conduta a gente tem que escolher. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer o preparo aí, né? Para estar recebendo esse pino. Então, em geral, a gente faz com a broca... Tem 2 formas de fazer. Vou explicar a primeira. A primeira é com a broca Gates. Gates é assim que escreve? Assim, Gates. A gente vai fazer com a... A gente tem a primeira forma de fazer com a broca Gates e também a gente pode fazer o preparo utilizando as brocas que vem no pino. O que acontece? Tem alguns pinos que a gente compra, ele já vem com as broquinhas lá dentro. A gente consegue melhor uma abrasão quando a gente vai fazer isso, que a broca ela já tem o tamanho específico, né? Então, são as 2 formas. Quando a gente vai fazer com a Gates, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o isolamento, porque a gente precisa continuar evitando contaminação. O dente, ele tem que ter, o dente precisa de canal, de tratamento de canal prévio, né? Não vão mexer num dente com a polpa saudável. A gente fez a odontometria, né? A gente vai ocupar aí os 2/3 que eu já falei para vocês, 2/3. E agora a parte que a gente vai fazer, a gente vai pegar, né, a broca Gates, a gente fez a medida lá, a gente vai colocar o cursor, né, na broca Gates, na medida, colocar o cursor na medida de 2/3 do conduto. A gente vai fazer a sequência de Gates, galera. Sequência. Sequências. 1, 2 e 3. A 4 é muito difícil usar, só se for um dente muito grande mesmo, a gente segue essa ordem aqui. 1, 2 e 3 broca de Gates. A gente fez lá, a gente usou as brocas já conseguiu o amplo ali. O que a gente vai fazer? A gente tem que lavar bem o conduto, né? Antes de partir para a próxima etapa. A gente tem que fazer a prova do pino, para ver se ela realmente desceu os 2/3, que às vezes a parte lá de baixo ela fica um pouco mais comprimida. A gente chega com a broca, mas na hora do pino ele não consegue descer. Então a gente sempre tem que fazer essa prova. E depois que a gente fez, deu tudo certinho, a gente vai secar o pino e aguardar para os próximos etapas que vão vir na próxima videoaula. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu expliquei a parte 1, né? Aqui não tem muito segredo, né? Prepara quando a broca vem com o pino, utilizar as brocas com a medida de 2/3 do cetim. E aqui não tem muito segredo não, as broquinhas já vêm, isso aqui facilita bastante. Outra coisa que a gente pode fazer também, que pode ser necessário, é a anatomização do pino. Por que que a gente, às vezes a gente precisa fazer isso, ó. Vamos fingir que a gente tem um dente, vou fazer mais um desenho para vocês, ó. A gente tem o dente, e quando a gente fez a limagem lá no tratamento de canal, esse canal ele vai ter algumas irregularidades. E o pino, vou fazer ele de verde, ele não é irregular assim, ele é bem retinho, lisinho. Então, se a gente colocar um pino, por exemplo, assim, ó, olha os espaços que vai ficar sem um contato aqui, né, com o conduto, olha, para você ver. Vai ficar esses espaços assim. Então, o que a gente pode fazer é uma anatomização para a gente conseguir preencher. Como que a gente faz? Geralmente,
esse tipo de anatomização, ela é feita com resina composta, né? Com resina composta. A gente precisa, né, vaselinar o pino, né? Porque senão a gente coloca a resina lá e ela pode acabar fixando, né? Então a gente vai fazer, a gente vai pegar o pino, né? A gente vai passar ali, fazer uma bolinha de resina composta nele. A gente vai ter deixado o pino vaselinado já para não grudar e a gente vai encaixar o pino lá e com foto 3 segundos e tira. E com isso vai ter escoar o excesso, a gente vai ter ali o formato do pino. E com isso a gente vai conseguir melhorar a nossa retenção, pois preenche os espaços. Então, com isso, galera, a gente vai conseguir, né, ter uma melhora da nossa retenção. Até o cimento ali, a gente vai ficar com um espaço menor, né, entre ele e a parede, a gente vai conseguir uma adesão melhor desse pino. Então, essa foi a nossa videoaula, galera, sobre o pino de fibra de vidro. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. E agora, a próxima videoaula, a gente vai falar sobre o condicionamento do pino.